Torcedor vascaíno, venha comigo até o final. A questão que envolve São Januário é um ponto. Deveria o Vasco utilizar sempre que possível o estádio? Por que a polícia não libera São Januário? Na impossibilidade de jogar em São Januário, o Maracanã é ou não é a segunda casa do Vasco? O clube entende que jogar no Newton Santos é mais neutro para o enfrentamento diante do Flamengo? A torcida do Vasco entende desta maneira o que é melhor para os jogadores do Vasco. Detalhe importante, o futebol brasileiro copia tanto a Europa, eu vou falar sobre isso nesse vídeo, mas e a questão do mando de campo é sagrado? Não se copia isso da Europa, né? E o Eurico Miranda, há muito, ele falava sobre uma questão importante que você vai acompanhar nesse vídeo aqui. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. A questão do mando de campo em São Januário, que a polícia proíbe que Vasco e Flamengo possam se enfrentar no nosso caldeirão. A narrativa da polícia é de que não há como dar segurança para 20 mil vascaínos e 2 mil flamenguistas. Interessante, né? Porque essa mesma polícia consegue dar segurança para 35 mil vascaínos e 35 mil flamenguistas, com o jogo sendo realizado no Maracanã. Contar isso para uma criança, ela não consegue entender, e ninguém consegue entender. É muito mais fácil, simples e seguro você deslocar 2 mil torcedores para São Januário do que 35 mil de cada lado, onde você absolutamente não tem um controle, não sabe de onde os torcedores possam chegar. E outro detalhe, deslocar 2 mil torcedores a São Januário é muito comum. Isso é feito semanalmente no Campeonato Brasileiro. Todas as vezes que o Vasco recebe um visitante, a torcida adversária é conduzida desta maneira para São Januário. Ah, mas contra o Flamengo não pode. Por que não pode? Já já você vai ouvir o Eurico Miranda. É muito importante que você ouça o Eurico Miranda. Vídeo resgatado, naturalmente. O futebol brasileiro, torcedor, ele copia o europeu. Não era assim, mas passou a ser já há algum tempo. E a gente copia o europeu na fórmula de disputa de uma competição. A gente imita o futebol europeu na maneira de treinar, agora, inclusive, na maneira de jogar. A gente copia governança, a gente copia as arenas, mas não se copia na questão do mando de campo é sagrado. Não se copia. Na Europa, você vê os grandes clubes jogando no campo do adversário, seja lá quais são as condições desse estádio. No Rio de Janeiro, não serve para o Vasco. Não serve. Por que não serve para o Vasco? E isso independe se você considera São Januário moderno ou não, se você acha que São Januário merece melhorias ou não. Isso independe, é a vontade do clube. O futebol brasileiro imita tanto o europeu, mas nesta questão específica, deixa de copiar. Eu vou falar mais sobre o tema que envolve escolha do Maracanã, escolha do Newton Santos, mas antes preciso recuperar o que Eurico Miranda falava sobre este tema envolvendo a questão dos estádios. Só no Brasil e só no Rio de Janeiro, não, em São Paulo também tem, só no Brasil é que clubes disputam um campeonato sem ter estádio. Primeira coisa para você disputar uma competição é você ter um estádio. Flamengo não tem estádio, pô. Fluminense não tem estádio.
Como é que se elabora uma tabela? Aí vem aqui os doutos e diz assim, temos que fazer o campeonato e volta. Pontos corridos, ida e volta. Começa que você não tem estádio para jogar. Como é que você vai jogar num estádio se o outro não tem? Ida e volta. Aí vem o argumento do Flamengo. Não, o estádio do Flamengo é o Maracanã. Que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Maracanã do Estado. Que o negócio construído com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo, é o estádio do Flamengo ou é do Fluminense? Que papo furado é esse? Então começa por aí. Então você parte do princípio de que não tem estádio, não pode ter uma competição como eles querem que sonhem. E o fato, aí eu já vou para o meu lado, o fato do Vasco ter estádio, o Vasco tem o ônus de ter o estádio. Aí eu vou para o campeonato, te responder uma coisa do Campeonato Brasileiro. Aproveitar. Não te deixa jogar em São Januário. Do Campeonato Brasileiro. Por que não deixa jogar? Olha como é que é a distorção do Campeonato Brasileiro. Vila Belmiro, o Campeonato Brasileiro, que eles dizem que é o campeonato ideal de ida e volta, ele tem, todos os clubes têm 19, jogam 19 vezes no seu estádio. 19 vezes no seu estádio. O Vasco joga 16 e o Flamengo joga 22. E o Fluminense joga 22. O Botafogo agora com o Jean pode, mas jogava 22. Ou seja, eu jogo só 16, que não posso jogar com os grandes do Rio de Janeiro, tenho que jogar no Maracanã, que é o campo deles, e o campo deles, eu jogo no campo deles. Agora, você veja como é que você entra num campeonato brasileiro, que eles dizem que é equilibrado, etc. Como é que o Vasco já entra em todo lugar do mundo? O mando de campo é essencial numa competição. E o Vasco entra com -3 e eles entram com +6. Que absurdo. Eurico Miranda tinha razão. Nesse aspecto, o Eurico Miranda tinha total razão. Esse vídeo parece até que foi feito hoje pela manhã. Há tanto tempo esse vídeo e ele é tão atual, né? A questão de escolha por um estádio. Ok, superado o tema de que não é permitido o Vasco jogar diante do Flamengo no Maracanã, aliás, não é permitido jogar em São Januário, duas opções, Maracanã ou Newton Santos. A questão é, vai optar pelo Newton Santos? O Newton Santos, ele não é a casa do Vasco, não é. O Maracanã, vamos discutir se é ou não a casa do Vasco. Se nós vascaínos entendermos de que o Maracanã também não é a casa do Vasco, tanto faz Newton Santos ou Maracanã. É entregar o Maracanã de bandeja àqueles que já pegaram, né, na mão grande o estádio do Maracanã. E sempre que possível, temos que jogar no Maracanã. O Vasco tem a escolha do mando de campo e pode optar pelo Maracanã. Se nesse momento o Vasco abrir mão do Maracanã para escolher o Newton Santos, para dar uma maior neutralidade à partida, eu acho que é entender que, de fato, o Maracanã não nos pertence mais. O Vasco, instituição, não tem o direito de abrir ou não mão do Maracanã. Ele pertence ao torcedor do Vasco. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Até a próxima.